Você já se perguntou se está fazendo suas orações da maneira correta? Ou mesmo se conectando de verdade com seus guias e orixás durante suas orações? Na Umbanda, a oração é um momento sagrado de conexão com os orixás, guias, entidades e todo o plano espiritual. Mas às vezes, sem perceber, acabamos cometendo alguns erros que podem enfraquecer essa ligação espiritual. Hoje, vou te mostrar 7 erros que muita gente comete nas orações e nem sabe. Fica até o final para entender como corrigir isso e fortalecer sua fé. Mas antes de começarmos, sejam muito bem-vindos ao canal Caminhos de Axé, nosso espaço dedicado às orações e tradições da Umbanda. Se você gostar do vídeo de hoje, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Estamos no início de nossa jornada no YouTube e sua interação e engajamento nos ajudam a trazer cada vez mais conteúdo. Na Umbanda, a força da oração vem da nossa intenção. Um erro comum é orar de forma mecânica, sem realmente colocar sua energia e propósito naquela conversa com os guias. Ao iniciar sua oração, respire fundo. Pense no que você realmente quer comunicar e ofereça sua energia. Lembre-se, orar é um diálogo com os guias e orixás, então tenha clareza no que você pede e agradece. Outro erro é a pressa. Muita gente faz uma oração rápida só para cumprir com a obrigação, mas a pressa impede que você se conecte de verdade. A Umbanda nos ensina que o tempo é um conceito humano e as entidades estão sempre disponíveis para ouvir, mas você precisa estar presente naquele momento. Dedique o tempo necessário e sinta a energia fluindo. Esse é um erro muito comum. Às vezes, nos concentramos tanto em pedir que nos esquecemos de agradecer. Na Umbanda, a gratidão é uma energia poderosa que abre caminhos e fortalece a nossa fé. Não deixe de agradecer aos guias, orixás e entidades pelo que você já tem e pelas bênçãos que vêm no seu caminho. Um erro frequente é fazer apenas pedidos e não oferecer nada em troca. Na Umbanda, a troca é um princípio fundamental. Oferecer flores, velas, ou mesmo doar um pouco do seu tempo para ajudar alguém, tudo isso reforça o equilíbrio entre dar e receber. Quando você só pede, sem dar nada de volta, a energia se desestabiliza, o que pode atrasar a resposta do que você está pedindo. Muita gente acaba repetindo orações decoradas, sem colocar emoção ou energia real naquelas palavras. O problema não está na oração em si, mas em como ela é feita. A Umbanda nos ensina que não é a palavra em si que importa, mas a energia que você coloca nela. Se vai rezar uma oração tradicional, ótimo, mas faça isso com o coração, sinta cada palavra, e a sua mensagem será recebida com muito mais força. Esse erro pode passar despercebido, mas é mais comum do que parece. Se você faz a oração duvidando do seu poder ou já esperando que nada vá acontecer, você está bloqueando a força do seu pedido. Na Umbanda, a fé é o que move montanhas. Então, quando for orar, acredite verdadeiramente que os guias estão ouvindo e que seus caminhos serão abertos. A confiança é fundamental. Por fim, o erro de não prestar atenção aos sinais que as entidades nos enviam. Às vezes, você faz uma oração, mas não fica atento às respostas que vêm em forma de intuições, sonhos ou até encontros inesperados no dia a dia. Na Umbanda, as entidades e orixás se comunicam de muitas formas, e é importante ficar aberto para perceber e interpretar esses sinais. Se você ignora os recados do plano espiritual, pode acabar perdendo uma oportunidade de resolver o que você pediu.
Esses são alguns dos erros mais comuns nas orações que muita gente comete sem perceber. Corrigir esses hábitos pode fortalecer muito sua conexão com a espiritualidade e trazer resultados mais rápidos e efetivos nas suas preces. Lembre-se sempre de orar com fé, presença e gratidão. A Umbanda nos ensina que a oração é um dos nossos maiores instrumentos de força espiritual, então use-a com consciência e amor. Agora que você já sabe quais erros evitar, eu vou compartilhar 4 dicas poderosas para que você possa se conectar ainda mais com os orixás e entidades durante suas orações. Lembre-se que a Umbanda é uma religião de amor, respeito e troca. E com essas dicas você vai sentir essa energia fluir de maneira ainda mais intensa. Vamos às dicas. A primeira dica é preparar o ambiente. Para se conectar melhor com as entidades e orixás, é importante que o local da oração esteja limpo, calmo e energizado. Acender uma vela branca, que simboliza paz e luz, ou um incenso de alfazema, que purifica e eleva a vibração, pode fazer toda a diferença. Se possível, tenha uma imagem ou um ponto riscado que represente o orixá ou guia com quem você quer se conectar. Isso ajuda a criar uma atmosfera de respeito e elevação espiritual, facilitando a conexão. Na Umbanda, saudar as entidades e orixás é um ato de reconhecimento e respeito. Antes de iniciar suas preces, faça uma saudação sincera. Se você estiver se conectando com um orixá específico, como Oxalá ou Iemanjá, chame por ele com reverência, usando saudações tradicionais como Epababá para Oxalá ou Odoiá para Iemanjá. Para os guias, como caboclos e pretos velhos, chame-os com carinho e respeito, como Saravá ou Adorei as Almas para os pretos velhos. Isso abre um canal de comunicação direto e demonstra a sua intenção de respeito e fé. Uma dica poderosa para intensificar sua conexão é utilizar elementos que representem o orixá ou entidade com quem você está se conectando. Se for com um orixá, você pode colocar no altar ou próximo de você objetos que o simbolizem, como uma folha de arruda para Ogum ou uma flor branca para Oxalá. Se for com um guia como um caboclo, pode ser uma pena ou algo relacionado à natureza, enquanto para um preto velho, o uso de um copo com água ou fumo pode ser um símbolo de respeito e devoção. Esses elementos reforçam a energia da entidade e aproximam você do seu campo vibracional. A última dica é sempre finalizar sua oração com uma prece de gratidão. Após pedir ou conversar com o orixá ou guia, não se esqueça de agradecer pela oportunidade de estar ali, por todas as bênçãos já recebidas e pela proteção contínua. Uma boa ideia é fazer isso em voz alta, ou mesmo em pensamento, dizendo algo simples como: eu agradeço a todos os orixás, guias e protetores que me acompanham e me guiam. Que a paz, a luz e o axé estejam sempre comigo. Saravá! Isso sela a conexão de maneira positiva e ajuda a manter essa energia elevada no seu dia a dia. Seguindo essas dicas, você vai perceber que sua conexão com os orixás e entidades será muito mais forte e clara. A oração é um momento sagrado, e quanto mais você a realiza com consciência, intenção e respeito, mais você recebe dessa força espiritual. Lembre-se de que os orixás e guias estão sempre prontos para ouvir, mas cabe a você criar um ambiente e uma energia propícia para essa comunicação. Aplique essas dicas e sinta a diferença na sua vida espiritual. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa fortalecer sua conexão espiritual. E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Axé!